Olá, pessoal. Então, agora a gente vai comentar sobre os últimos mecanismos, né? Outros receptores. Vamos falar agora do receptor de guanilil ciclase. Aqui, ele é parecido com a adenilil ciclase, só que a diferença é que o próprio receptor já é o guanilil ciclase, né? Então, a gente vai ter duas apresentações, que é a apresentação transmembrana ou intracitoplasmática, né? Que a gente chama de solúvel porque ele está no meio ali do citosol, que é hidrossolúvel, tudo bem? Que é cheio de água. O que acontece? Quando o ligante se liga ao receptor, isso vai ativar, vai causar uma alteração conformacional que ativa o domínio catalítico, que é a guanilil ciclase. Isso vai fazer converter o GTP em GMP cíclico, né? Que é parecido com o MP cíclico, só que aqui é de guanina em vez de adenina. E ele vai ativar, adivinha quem? A PKG, tudo bem? Então ele vai ativar a PKG, que vai ser responsável pela fosforilação adiante de proteínas diversas no citoplasma. Porém, esse receptor também pode se apresentar de forma solúvel, na forma intracitoplasmática, e aqui ele vai ser capaz de reconhecer o óxido nítrico. O óxido nítrico é uma molécula muito pequenininha e apolar, então ela consegue atravessar diretamente a membrana. Então não vale a pena você ter um receptor de membrana, porque ele atravessa a membrana e consegue entrar na célula. Então, esse receptor fica do lado de dentro, fica no citosol, e ele é capaz de reconhecer o óxido nítrico a partir do grupo M. O grupo M, pessoal, ele é muito importante, né, para a ligação a oxigênio. Então, esse grupo M vai favorecer, né, esse encaixe com o óxido nítrico, e quando o óxido nítrico se liga ao receptor, ele vai ativar o domínio catalítico, e aí, a partir disso, vai transformar GTP em GMP cíclico, que ativa PKG e promove os seus efeitos a partir da fosforilação de enzimas. Tudo bem? Então, conversando agora sobre os canais iônicos, é diferente das bombas. Os canais iônicos eles vão permitir a passagem de íons de acordo com o seu gradiente eletroquímico. E gradiente eletroquímico, como o nome diz, pessoal, ele é um gradiente elétrico mais o gradiente químico. Então, você tem que considerar essas duas tendências. O que é o gradiente elétrico? Íons positivos tendem a ir para onde está negativo. Íons negativos tendem a ir para onde está positivo. Gradiente químico é que os íons eles tendem a ir de onde a concentração é maior, onde já tem muito, para onde a concentração é menor. Então, se tem muito do lado de dentro da célula, ele vai querer sair. Se tem muito do lado de fora, ele vai querer entrar. E esse é um mecanismo, pessoal, muito simples. É só passar íon pelo canal. Então, ele é um mecanismo muito rápido. É o mecanismo principal utilizado ali pelo sistema nervoso, porque ele é um mecanismo muito rápido. Então, ele permite em menos de segundos os seus efeitos. Ok? E eles podem ser regulados tanto pelo potencial de membrana quanto por ligantes. Então, às vezes, por exemplo, existem canais de sódio dependentes de potencial de membrana. Então, quando o potencial de membrana se muda, por exemplo, e normalmente a célula é negativa por dentro, né? Então a gente diz que ela tem um potencial negativo. Quando o potencial fica positivo, isso abre os canais que estão ao redor. E aí, com isso, vai ter a passagem de íon sódio. Então, vocês devem ter estudado isso melhor em fisiologia do sistema nervoso. E tem também os que são abertos por ligantes. Então, ele fica fechado normalmente e quando o ligante se liga, ele se abre. Pode acontecer o contrário, ele pode ficar também aberto sempre, mas quando tem o ligante, ele se fecha. Mas o que vai modificar o estado aberto ou fechado pode ser um ligante ou pode ser o potencial de membrana. Se o potencial estiver negativo, ele abre. Se o potencial estiver positivo, ele fecha, ou vice-versa. Tudo bem? Então, alguns gradientes que vocês precisam saber. Do cloreto, do cálcio, do potássio e do sódio. É importante que vocês saibam. O único que tem uma concentração elevada dentro da célula é o potássio, tudo bem? Os outros, eles ficam com concentração mais alta do lado de fora da célula. E eu falei para vocês que a célula ela é negativa do lado de dentro, então o espaço externo à célula é mais positivo relativamente. Então, olha só, o potássio, pela tendência elétrica, iria ficar. Mas como a concentração dele é muito alta, o potencial químico ganha, o gradiente químico ganha. Então, ele vai querer sair da célula. Vamos ver aqui o cloreto. O cloreto, pela tendência dele, ele ficaria do lado de fora, tudo bem? Porque é onde está positivo. Porém, pela tendência química, ele entraria na célula, porque a concentração de cloreto do lado de fora é muito alta, ele tenderia a entrar. Porém, aqui nesse caso, quem ganha é o gradiente elétrico, e aí ele tende mais a sair da célula, mesmo já tendo muito do lado de fora. Agora, o sódio, por exemplo, a concentração dele é muito elevada do lado de fora, então a tendência dele seria entrar pelo gradiente químico. Pelo gradiente elétrico, é negativo do lado de dentro, então ele também tenderia a entrar. Então, como os dois estão a favor dele entrar, ele vai entrar. E o mesmo acontece com o cálcio, tudo bem? Tanto o gradiente químico quanto o gradiente elétrico apontam nessa direção. No caso do potássio e do cloreto, a gente tem, né, que o gradiente químico e o gradiente elétrico apontam para direções opostas. E às vezes um ganha, às vezes outro ganha. Beleza? Então, na transmissão do impulso nervoso, a gente tem a despolarização,
né, que vai ser causado. Isso aqui é um efeito cíclico, então a gente vai entender no final o que causou essa despolarização inicial. Mas imagina que chegou uma despolarização. Então a célula normalmente é negativa do lado de dentro, e aí de repente ela fica positiva do lado de dentro. Isso vai abrir os canais que estão ao redor. Esses canais ao redor, quando abrem, vão permitir que o sódio entre, que é a tendência dele, lembra? Ele vai entrar. Só que quando o sódio entra, o sódio é positivo. Isso vai deixar a célula mais positiva. E isso vai fazer com que naquela região que estava um pouco positiva, porque era a região ao redor, ela também fique bastante positiva. Isso vai abrir o canal de sódio adiante. E com isso vai abrindo um na frente do outro, e dessa forma a gente tem a transmissão do impulso nervoso. Até que chega aqui no final, e aí vai abrir os canais de cálcio dependentes de voltagem. Então vai ser o mesmo mecanismo. Ficou positivo, isso abre os canais de cálcio. Quando o cálcio entra, ele deixa positivo também. Só que o cálcio, mais do que isso, ele vai promover a exocitose de vesículas. Então, as vesículas que estão ricas em acetilcolina ou outro neurotransmissor, elas vão se fundir aqui com a membrana e, ao fazer isso, ela libera acetilcolina no espaço sináptico. E aí, aqui a gente tem uma sinalização, lembra? Sinalização sináptica, vai ser tudo ali pertinho, vai passar de uma célula, né, pré-sináptica para uma célula pós-sináptica. E aí, com isso, a gente vai ter a ativação de um canal dependente de ligante. Então, esse canal, ele depende da acetilcolina. Quando a acetilcolina se liga nele, ele vai abrir e vai permitir que entre sódio. Quando o sódio entra, isso vai deixar o potencial positivo. E isso vai provocar a despolarização. Ao provocar a despolarização, a célula do lado vai se despolarizar também. Perdão. O canal iônico ali ao redor também vai se abrir e espalhar essa despolarização. Então, essa propagação da despolarização é o que a gente chama, né, da transmissão do impulso nervoso. Tudo bem? E aí a gente também tem a repolarização, que é o seguinte: os canais de potássio, eles também são dependentes de voltagem, né? Só que lembra, o potássio, ele sai da célula. Como o potássio é positivo, ao sair da célula, ele deixa a célula de volta negativo. Só que o problema é o seguinte, ele é um pouco mais lento que o canal de sódio. Então o canal de sódio abre primeiro, deixa positivo, aí logo em seguida o canal de potássio abre também, deixa a célula de volta negativo. Só que aí tem um problema, que agora a gente tem sódio muito dentro e potássio muito fora. Então a bomba de sódio e potássio, ela vai o tempo todo corrigir esse problema. Então, depois que você teve a repolarização, vai acontecer de controlar de volta, colocando o potássio para o lado de dentro e sódio para o lado de fora. Tudo bem? Agora a gente vai falar das integrinas. Gente, quando eu estudei, eu achava elas super paia, parecia uma coisa tipo super desinteressante, mas elas são muito, muito importantes, principalmente no sistema imunológico. As integrinas, elas são uma sinalização bidirecional. Então, isso aqui também já é muito diferente dos outros receptores que só eram capazes de pegar sinais de fora para dentro. As integrinas conseguem pegar sinais de dentro para fora também. E o que elas fazem? Elas reconhecem matriz ou outras células, né, por meio daquela sinalização por contato. As integrinas, elas vão conseguir reconhecer a matriz extracelular. Então, isso vai fazer com que a célula se adapte ao meio em que ela está. Então, ela consegue reconhecer colágeno, fibronectina, elastina. Ela consegue perceber em que meio ela está e, a partir disso, se direcionar. Então, às vezes, ela detectou essa parte aqui, tem tecido conjuntivo. Então, desse lado, vai ser meu lado basal. Do outro lado, então, vai ser o lado apical. O que é isso? Se chama polarização celular, que é quando a célula tem polos. Uma parte da membrana é diferente da outra. Então, ela deixa a membrana de um jeito num lado e de outro jeito no outro. Além disso, e essa polarização vai estar muito relacionado com a arquitetura do citoesqueleto. Então, o citoesqueleto ele também vai se guiar por isso. Então, por exemplo, se aquela célula está se movimentando pela matriz celular, o citoesqueleto tem que ir se alterando de acordo com a matriz. Então, é muito importante. Né? Ela consegue reconhecer o ambiente que ela está. Nos tumores, isso vai ser muito importante, porque a integrina está prendendo a célula na matriz. Mas aí vai ter uma mutação e desprende a célula da matriz para que ela fique solta e aí ela consiga andar, caminhar e ir para outro lugar. Esse é o mecanismo das metástases. E aí, onde ela vai se instalar, ela tem que se adaptar àquele meio. Ela tem que se integrar, se aderir àquela região. Vai ter integrina também. Então, esses mecanismos das integrinas são muito importantes. E a gente vai ver mais aplicações. Eu só quero comentar com vocês que também tem aplicação do lado de dentro para fora. Então, alterações no citoesqueleto podem fazer mudanças na matriz. A gente pode ter que a integrina, ela pode sofrer uma mudança conformacional e isso pode causar mudanças na matriz extracelular. Ou podem causar mudanças, né? Por exemplo, se ela vai se ligar ou não. Aqui vocês estão vendo, ó. Do lado de dentro você consegue se ela vai fazer essa ligação ou não. Pode alterar a conformação dela e ela perde o contato aí com a matriz extracelular ou com a célula que ela está ligada. Então, entre o contato de célula a célula, eu trouxe de volta aquela imagem das integrinas, que vocês lembram da aula de carboidratos. Na primeira parte, a gente tinha as lectinas, né, que são aquelas moléculas capazes de reconhecer carboidratos.
Então, esse primeiro momento de adesão é uma adesão fraca, mediada por selectinas e carboidratos. Depois, o segundo mecanismo é a adesão forte, são integrinas. Então, as células elas vão expressar integrinas que vão se ligar em outras moléculas chamadas de CANs, né, que são moléculas que têm domínio semelhante à imunoglobulina. Isso que significa, mas vocês não precisam saber, são as CANs. As CANs se ligam nas integrinas e isso provoca uma ligação forte. As células se aderem a ponto de que aquela célula que estava na circulação bem rápida, ela desacelerou pela selectina, e aí quando ligou a integrina, né, agora a ligação é forte e ela para de vez, ela vai ficar parada, e além disso isso vai causar uma alteração no citoesqueleto da célula, que vai fazer com que ela passe e atravesse o endotélio para o sítio de inflamação. Isso vai promover a diapedese. Então é muito importante essas integrinas. E outra coisa que ela faz é a adesão entre células. Então a gente tem essa adesão, pode ser por caderinas. Uma célula expressa caderina, a outra também, as caderinas se juntam. A gente pode ter selectinas, que se ligam em quê? Em carboidratos. Então a selectina se liga no carboidrato e também adere às células. E uma outra adesão forte é a integrina, que você vai ter a integrina aqui, tem uma cadeia alfa e uma cadeia beta, se ligando na CAM, aquelas moléculas que eu falei que são semelhantes à imunoglobulina. E aqui eu trouxe uma imagem, né, de uma adesão, vocês estão vendo? Ó, isso aqui é uma célula NK, e isso aqui é uma célula infectada ou uma célula tumoral. A célula NK ela é justamente responsável por causar a morte dessa célula. Então vocês conseguem perceber que ela começa a formar várias bolhas? Esse é aquele mecanismo de apoptose, né? Ele induz a célula a se desfazer, se desintegrar. E aí ela se desintegra em forma de várias bolhas para que ela não exploda de uma vez e cause uma inflamação. Ela vai formando várias bolhas e essas bolhas depois podem ser digeridas por macrófagos. Então, olha só, aqui as integrinas vão ser muito importantes por duas coisas. Primeiro, que elas vão aderir à célula NK, na célula infectada. E segundo, que elas vão promover a alteração do citoesqueleto, que vai fazer uma polarização da membrana. Vai fazer com que naquela região de contato a célula se prepare para jogar, para fazer a exocitose dessas substâncias que a célula NK utiliza para destruir. Então, aqui ela começa a liberar várias substâncias que vão ativar a apoptose na outra célula. Isso foi importante porque teve a adesão das integrinas e teve também essa alteração do citoesqueleto para a liberação das integrinas, tudo bem? Desculpa, das vesículas. E para finalizar, existem os receptores citoplasmáticos e nucleares, né? O mecanismo deles é o mesmo. O hormônio, aqui no caso vai ser um hormônio lipossolúvel, ele atravessa a membrana. Então não adianta ter um receptor transmembrana, porque ele não vai reconhecer. Essa substância não fica do lado de fora da forma livre. Ela fica sempre ligada com alguma coisa, protegendo ela, né, do sangue, protegendo ela do líquido da matriz extracelular. Aí quando ela se libera, ela logo entra na célula. Então você precisa de um receptor ou que esteja no citosol ou que esteja no núcleo. Se ele estiver no citosol, ele se liga aqui com a partícula e juntos esse complexo entra no núcleo. Ou ele pode diretamente se ligar num receptor que fica no núcleo, e aí esse receptor, quando ele está ligado com o seu ligante, eles atuam como fator de transcrição que vai alterar a expressão gênica, vai produzir mRNA, que vai ser traduzido, vai produzir proteínas, e com isso ter efeitos celulares. Então olha que importante, é por esse motivo que os hormônios lipossolúveis têm um efeito muito mais lento. O cortisol vai demorar muito mais para exercer as suas funções do que, por exemplo, a adrenalina, que é um hormônio muito rápido. Porque a gente viu, o mecanismo dele envolve alterações citoplasmáticas rápidas. Ele também tem um mecanismo de alteração da expressão gênica, mas ele tem os mecanismos de ação curta. Aqui o receptor nuclear, ele está diretamente relacionado com essa alteração na expressão gênica. Então, muito obrigado, pessoal, pela atenção, e era isso sobre biosinalização.